Olá, povo santo e abençoado do Senhor, que estamos mais uma vez para a reflexão diária da nossa escola bíblica dominical, o Momento EBD. Nós queremos fazer no dia de hoje a leitura que encontra-se no livro de Mateus, capítulo de número 13 e o versículo de número 38, que nos traz o seguinte tema: Jesus disse que o campo é o mundo. Deixa eu fazer essa leitura. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Meus amados e queridos, esse versículo, essa passagem bíblica, faz parte da explicação de Jesus Cristo aos seus discípulos sobre a parábola do trigo e do joio. Eu quero fazer essa leitura dessa parábola para que nós também possamos compreender e não ficar com nossos corações duvidosos como os discípulos naquele dia. A parábola do trigo e do joio nos diz o seguinte: propôs-lhes outra parábola dizendo, Jesus Cristo contando: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meus amados, e os discípulos ficaram em dúvidas, ficaram se perguntando o que queria dizer essa parábola do trigo e do joio. Eles não compreenderam, mas logo em seguida eles interrogaram o próprio Cristo, e Jesus Cristo foi vos explicar o que realmente representa essa parábola do trigo e do joio. Ele lhes diz: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. E Jesus Cristo, ele semeia a boa semente. Que boa semente é essa, meus amados? A boa semente do Evangelho. Os ensinamentos, a pregação da palavra, os ensinamentos cotidianamente, exaustivamente da palavra de Deus. Porque o Senhor já nos disse que o campo é o mundo e que os ceifeiros são pouco. Nós devemos orar para que Deus mande mais ceifeiros. Que ceifeiros são esses? Aqueles homens, mulheres e jovens devotados à ministração da palavra, devotados à pregação do Evangelho, devotado ao ensino da palavra. Eu não me canso de colocar em pauta os professores, os alunos, os superintendentes e os pastores da escola bíblica dominical. Eu, meus amados e queridos irmãos, eu tenho a escola bíblica dominical como um dos maiores ministérios da igreja. Até porque ele é citado, quando Paulo vai citar os ministérios da igreja, ele cita o dom do ensino, ele cita
os professores, ele cita os mestres e os doutores. E eu creio que a nossa escola bíblica dominical, o ensino da palavra, ela precisa de um espaço mais contundente na igreja. Eu fico um pouco triste porque algumas vezes eu já participei de reuniões de setores, de setoriais, reuniões, e quando nós chegamos lá, nós encontramos Ministério da Família, Ministério de Missões, N ministérios da igreja, mas o único que falta a representatividade dentro do setor, dentro do setorial, chama-se o Ministério da Escola Bíblica Dominical. Alguém já até me disse, irmão Carlinho, é porque a escola bíblica, ela não é um ministério, ela é como se fosse um braço ajudador da igreja na área do ensino. Meus queridos, e por que o apóstolo Paulo cita, quando ele começa a citar o rol dos ministérios da igreja? Ele cita os ensinadores e os doutores e os mestres como ensinadores da palavra. Ele cita no rol dos ministérios. Eu creio que nós precisamos repensar melhor e nos colocarmos, sabe, em uma posição mais contundente, mais séria no ensino e na ministração da palavra. Porque era e é a maior preocupação do nosso Cristo ensinar a palavra. E ele diz, quando ele começa a falar sobre a parábola do trigo e do joio, ele mostra que o campo é o mundo. Ele ainda diz que são poucos ceifeiros, que nós devemos orar para que o Senhor mande mais ceifeiros. Nós devemos orar para que Deus levante dentro da igreja um exército maior do que o que nós já temos, para ensinar a palavra, para pregar o evangelho. Eu louvo a Deus pelos nossos pastores que nós temos. Pastores, podemos citar aqui especificamente o nosso pastor Sérgio, homem devotado ao ensino, homem compromissado com o ensino da palavra, com a pregação do evangelho. Que Deus possa nos abençoar e levantar mais servos e servas de Deus, para que nós possamos ensinar a palavra do Senhor com mais contundência, com mais veemência, com mais visão do céu. Muito bem. Jesus Cristo, ele diz que o campo é o mundo. Mas nesse campo, quando o Senhor dormia, o Senhor dono do campo, vieram os inimigos e plantaram joio. E esse joio cresceu juntamente com o trigo. E os servos daquele Senhor disseram: Senhor, tu queres que nós voltemos lá e arranquemos todo o joio? E o Senhor do campo disse: não, deixe crescer, porque no dia da ceifa, no grande dia, eu mandarei os ceifeiros, e somente os ceifeiros, os anjos do céu, eles estão autorizados a separar o joio do trigo. E eu não entendia muito bem por que não se podia separar o joio do trigo agora. E pesquisando um pouco, eu descobri que o joio, ele se parece tanto com o trigo, que aos olhos humanos, você olhar para um pé de joio e o pé do trigo, você não sabe discernir se você não tiver bastante conhecimento. Você não sabe discernir o joio do trigo, porque eles são parecidíssimos. E diga-se de passagem, ele nasce muito próximo do trigo, e por baixo da terra, as raízes do joio se entrelaçam com as raízes do trigo, e é impossível você arrancar o joio sem que possamos ferir o trigo. E somente o Senhor, ele está apto para tirar o joio do meio do trigo. O joio nós poderíamos contextualizar nessa tarde. São aqueles que fazem os impedimentos, aqueles que proporcionam escândalos na igreja,
aqueles que dificultam a pregação, aqueles que dificultam o ensino da palavra. E o Senhor diz, ainda explicando aos seus discípulos esta parábola, ele diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Às vezes nós estamos fazendo a pregação do Evangelho, fazendo o ID do Senhor, junto com algum tipo de pessoa, que você, ao olhar para ela, ela veste roupa de crente, ela age como crente, ela tem jargão de crente, mas você jura que é trigo, mas de repente, em dado momento, o Senhor separa, porque a palavra diz que é mister, que venha o escândalo. É como se nós não pudéssemos impedi-los, mas o Senhor adverte: ai daquele por quem vier o escândalo. E o joio realmente, eu poderia dizer nessa tarde, que são aqueles que dificultam, aqueles que têm a visão negativa, aqueles que não enxergam as possibilidades, aqueles que só enxergam a pedra no caminho, mas estão lá, vestidos de crente, falando o jargão de crente, orando como crente, mas nós não sabemos e nem podemos discernir e nem mexer, nem tocar, porque cabe somente ao Senhor fazer tal procedimento. E Jesus Cristo, ele mostra que o mundo é o campo, e muitas vezes nós vemos pessoas reclamando nas igrejas porque não tem oportunidade de pregar na igreja, não tem oportunidade para louvar na igreja. Meus queridos, o mundo é o campo, é o mundo, e poucos são os ceifeiros. Por que nós queremos fazer isso apenas na igreja? Vamos fazer no mundo. Vamos organizar grupos de evangelismo, grupo de professores, ensinadores da palavra. Vamos fazer como no início da escola bíblica dominical na Inglaterra. Vamos fazer uma escola bíblica itinerante nas praças dos bairros, ensinando, pregando a palavra. As crianças que estão frequentando aquelas praças, aquelas crianças que estão na rua, poderíamos dizer literalmente. Vamos fazer grupos de ensinadores de escolas bíblicas dominicais online. Vamos usar os recursos que nós temos nas nossas mãos e disponíveis para nós. O campo é o mundo. E o mundo está precisando urgentemente conhecer a palavra do Senhor. O mundo está urgentemente precisando saber que Jesus Cristo é o Cristo que salva, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Ainda tem muitos que vagam como ovelhas que não têm pastor, mas o sumo pastor, ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele ainda diz mais para mim e para você: ide e pregai este evangelho a toda criatura. Meus queridos e minhas queridas, que nós possamos ser impulsionados pelo Espírito de Deus, sermos mais vocacionados a cada dia ao ensino da palavra, à ministração da palavra. Eu louvo a Deus por você, professor, por você, superintendente, por você, aluno interessado em aprender, por você, pastor, que especificamente tomou esta obra tão maravilhosa nas suas mãos e tem liderado esses homens, esse grupo de ensino, tem abrido as portas do céu para o mundo, para que o mundo conheça o Cristo Salvador através da pregação e ministração da sua palavra. Que Deus em Cristo possa nos abençoar
E amanhã, se Deus assim o quiser, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD. Que Deus em Cristo nos abençoe.